A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui nos estúdios da Fake em Cuiabá, Mato Grosso, para o comentário de mais uma lição da classe dos jovens, quarto trimestre do ano de 2025, lição que será comentada no dia 9 de novembro de 2025, a lição de número 6, cujo tema, parábolas e pronunciamentos. Vem da lição com um tema geral em que nós estamos tratando do ministério profético do profeta Jeremias. Essa lição, ela vai nos trazer o tema principal, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel. Jeremias 13:11. Para o comentário desta lição, eu tenho comigo o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe, que essa lição seja maravilhosa. Diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor, também é uma alegria e uma satisfação estar aqui mais uma vez. Diácono Vinícius Gabriel. Prazer, uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Eu sou o presbítero Natanael e vamos prosseguindo com a nossa lição de hoje. O resumo da nossa lição diz: diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos o profeta Jeremias fez uso de parábolas. Então nós vamos nesta lição tratar acerca do que são as parábolas no ministério de Jesus, e vamos ver que Jeremias, à semelhança do Senhor Jesus, que fez uso, de parábolas durante o seu ministério, falou por meio de parábolas, trouxe ensinos em meio de parábolas. Nós vamos ver que o nosso Deus, ele é um Deus que fala com o ser humano, tem interesse em comunicar-se com o ser humano, e para essa comunicação, o Senhor nosso Deus, ele usa os seus servos, usou os profetas, e hoje ele usa a igreja para levar a sua mensagem ao povo, para falar com o povo através da sua igreja. E vamos ver que o Senhor Deus, ele mostra também que a comunicação, ela é muito importante, E mais importante ainda quando essa comunicação, ela é entendida por aquele que é o destinatário dela. Ele pode entender ela na sua totalidade e em sendo a mensagem de Deus, para que a pessoa possa ouvir e entender a palavra de Deus e fazer aquilo que o Senhor Deus quer. Esse era o objetivo de Deus quando ele usou o profeta Jeremias. Falar de modo claro. Jeremias usou parábolas para transmitir de modo claro a mensagem de Deus para a nação de Judá, e ela, mesmo entendendo, não quis entender a palavra de Deus. Mas o Senhor, ele tem interesse em nos comunicar, e ele faz uso desse recurso literário. Vamos ver ao longo dessa lição que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus, ele faz uso desse recurso literário, que é a parábola, para melhor nos fazer compreender a sua palavra. E Jeremias, como um excelente comunicador, ele utilizou desse recurso para fazer com que os seus contemporâneos, ali, o seu povo, a sua nação, compreendesse a mensagem que Deus queria lhes entregar. Ele foi fiel quanto a isso, nós já tratamos em lições anteriores, mas a nação, infelizmente, endureceu seu coração por não obedecer à voz de Deus e foi levada ao cativeiro. Prosseguindo aí, nós temos 3 tópicos. O primeiro, a parábola como recurso literário. E dentro desse tópico nós temos a definição, a interpretação de uma parábola e Jesus e as parábolas. Aqui vai trazer de forma mais técnica, o que seria a palavra, o contexto ali a palavra dentro do contexto das Escrituras, que ela foi trazida em certo contexto, em um momento de debate teológico, eventos que narravam a exposição de um milagre. Então nós vamos ver que as parábolas, de uma forma mais técnica, ela tem regras para que sejam interpretadas corretamente, por ela ser um gênero literário. Então vamos começar, João Paulo, para nós contextualizarmos aí esse primeiro tópico da nossa lição. Então, lembrando que nós estamos
estudando essas lições, né? Esse quarto trimestre, o último do ano de 2025, baseado no livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores. A gente, lembrando que o profeta Jeremias teve um ministério profético cerca de 40 anos, e nós estamos vendo, né, essa lição histórica, e aqui nós podemos aprendendo durante esse trimestre várias verdades espirituais para poder aplicar na nossa vida. E essa lição ela é baseada especificamente no capítulo 13 e no capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. E adentrando dentro do conteúdo desta lição, nós vamos ver já no primeiro tópico, né, a parábola como recurso literário. E vamos ver a definição. Parábola, nós já estivemos estudando esse trimestre, falando com relação ao conceito, né, de parábola. Parábola vem do termo grego parabole, né, e é composto por uma preposição para, que é ao lado de e próximo de, e balo, que é colocar, lançar e pôr. Então, portanto, parábola é a ideia de colocar uma coisa lado ao lado. E é um método que nós encontramos especificamente lá no Novo Testamento, né? A gente, quando fala de parábola, nós vamos lembrar de um recurso literário que o Senhor Jesus usou, né? Nos seus 3 anos e meio de ministério terreno, aonde ele usava esse recurso literário para poder alcançar os seus ouvintes. Então a parábola ela procura trazer uma lição espiritual ou uma verdade espiritual. Falando de parábolas, alguns aspectos com relação à parábola. Nós vamos ver que a parábola são narrativa curta, que ela conta uma pequena história, e dentro dessa história pode ser uma ilustração. Ela pode usar, né, o método da símile também, né, de uma metáfora para poder trazer uma verdade espiritual. Um aspecto interessante do tipo de parábola que o profeta Jeremias ele usou, que foi não só parábola, mas uma encenação dentro dessa parábola. Porque nós vamos ver que essa parábola de cinto, né, nós vamos ver especificamente no terceiro tópico, a gente vai ver que essa questão do cinto não era algo que ele está contando uma história, mas é algo que ele mesmo passou por isso. Então ele fez uma encenação. Ele pegou o cinto, vai lá, ele enterra, né, junto à fonte lá do rio Eufrates. Aí passa o tempo, Deus manda ele lá de novo, e quando ele recorre a esse cinto, pega ele na mão, ele tá podre, né? Ele não serve para mais nada aquele cinto. Então ele viveu essa parábola. Então é uma parábola com um aspecto de encenação também. Então é algo interessante. E outros elementos podemos citar, né? Ela pode incluir elementos inventados. Às vezes não pode ser algo só real, aquela história. Mas ele pode, às vezes, inventar uma parte, né? O contador ele poderia ter inventado uma parte numa parábola. Mas isso não quer dizer... Aí isso ressalta já outra característica que podemos citar sobre parábola, que ela tem pés na realidade. Ela pode pegar alguma coisa inventada daquele tempo, porém a finalidade dela é alcançar, né, uma verdade real que pode ser aplicada na realidade. Criar alguma coisa, né, uma história. Isso. Essa é uma palavra introdutória, né, para nós falar com relação às parábolas. Só para complementar, João, acredito que o maior problema com relação à definição do termo parábola, né, ou parabolê, como o senhor bem citou, existem outras figuras de linguagens, né, como por exemplo, o senhor citou a símile, né, tem a questão da própria metáfora, e tem a alegoria, né, alegoria é essa questão, a pessoa está contando algo e na maioria das vezes esse algo não é verdadeiro, não é real, ela inventou aquilo. E aqui, o autor também ele pontua isso muito bem da lição, dizendo que aqui não é simplesmente uma coisa alegórica. Deus insinuou um teatro. Isso, O Jeremias, ele vivenciou esse ato, porque eu entendo que nem Jeremias conseguiria compreender a mensagem de Deus. Se ele entregasse diretamente, ó Jeremias, faz isso, faz aquilo, ele não ia conseguir compreender. Então o próprio Deus foi lá e utilizou dessa figura de linguagem para fazer com que primeiro o profeta Jeremias entendesse o que ele queria passar através dessa mensagem, para fazer com que o profeta Jeremias
utilizasse dessa figura de linguagem, né, que é veterotestamentária, para poder aplicar para o povo de Judá, o povo de Israel. Então, o próprio Deus, ele já trabalhava com isso anteriormente, né? Por exemplo, nós vamos ver em Samuel que o próprio Natan também, né, inspirado pelo poder do Espírito Santo, também usa dessa figura de linguagem sem ter conhecimento prévio do que era aquilo. Então, nós já vemos uma definição de parábola sendo construída lá no contexto veterotestamentário. Aí Jesus, né, ciente de que isso existia, é claro, na época dele, e tem alguns estudiosos que falam que no Novo Testamento aproximadamente 50 tipos de figuras de linguagem. E Jesus utilizou mais das parábolas, né? Ele falava mais em forma de parábolas, porque era uma linguagem simples e fácil do povo entender. Aí ele utilizava de elementos reais que acontecia na época para poder trazer um ensino que envolvia algo espiritual, uma disciplina, para as pessoas se converter, se arrepender. Então Jesus ele sempre utilizou dessa questão da parábola para fazer com que as pessoas se voltassem a ele, no sentido de que elas entenderam a mensagem e colocaram em prática aquilo que Deus tinha falado com eles através da parábola. E isso aí é interessante, porque quando a gente fala de parábolas, né, a gente vê também na literatura judaica antiga que os rabis eles ensinavam, né, provérbios, aqueles provérbios curtos, e a gente vê que tinha essa essência de uma narrativa simbólica, né, às vezes ali uma imagem concreta numa situação da vida cotidiana ali. Um pouco dessa definição, e a gente vê que essa didática era para ensinar, né? É uma didática porque ela ensina, a parábola ela ensina. A gente vê que ela é uma questão reveladora também, porque ela nos mostra ali a verdade espiritual, como o Vinícius falou, e sempre vai convocar as pessoas a ter um discernimento ali, chama uma decisão ali, né? E a gente via isso, os rabis eles ensinavam por meio dessas histórias curtas, né? Que conectava aí a essas verdades bem colocado ali que o Vinícius pontuou. Eu li um subsídio do autor e ele diz que Deus utiliza desses meios de parábolas, principalmente vou falar com o profeta Jeremias, para ele entregar uma mensagem ao povo dele, porque era como se ele estivesse transformando algo que era invisível em algo tangível. Porque Jeremias, Jesus só acordava ele, Jeremias, faz isso, vai lá, compra um cinto, faz aquilo outro. Aí Jeremias está andando, você está vendo o cesto de figos? Então Jesus se aproveitava das oportunidades que, como o Enoque bem pontuou, que envolvia o cotidiano da pessoa. Para, além de a mensagem ela ser compreendida através dos fatos, né, que ele vivenciava, é claro, fazia parte do seu cotidiano, era algo que ele também sentia. Né? Além de ele compreender a mensagem, era algo que fazia parte. Dominava ali E é o que Jesus fez, né? Nas parábolas que ele contava. Com certeza. Então é algo que não tem como a pessoa arrumar uma justificativa de que ela não conseguiu compreender ou entender aquilo que Deus. E aproveitando o gancho, né, o ensejo, já vamos para o segundo subtópico, que eu acho que é de muita importância para destacar, que fala da interpretação de uma parábola. Né, a gente vai ver que ao longo da história, né, teve algumas parábolas que teve algumas interpretações erradas, né, errôneas, inadequadas, e a gente vai ver que isso é de suma importância, porque a gente deve entender, assim como todo, né, a Bíblia, ela tá, por exemplo, o Novo Testamento está mais de 2000 anos longe de nós. Então eles tinham um contexto cultural diferente, né? Eles tinham um costume diferente do que o nosso, tem uma cultura diferente, costumes diferentes, né? Até o aspecto de governo era diferente, né? Era rei. Então é outro aspecto cultural, outro mundo diferente do nosso, que hoje nós vivenciamos. Então para ter uma interpretação muito próxima do que o pensamento do autor, quando ele está escrevendo, tem um pensamento, está na sua mente, quando ele está escrevendo, alcançar o público. E ele tem uma finalidade, porque ele está escrevendo, ele quer alcançar o público, quer passar um tipo de mensagem. E às vezes o intérprete, né, vai lá e interpreta dentro da nossa cultura brasileira, que não tem nada a ver, né? Então isso é um erro, um erro grave. Ele está falando aí, então, é um caminho, né? Tem um caminho para a interpretação dessas parábolas. Tem algumas regras da hermenêutica. Regras técnicas da hermenêutica. Isso que ajuda muito. Como, por exemplo, né, contexto imediato.
Porque você precisa não só se ater na parábola, mas você precisa voltar ao contexto imediato, ou às vezes até o contexto anterior completo, para você entender por que o autor mandou contar aquela parábola. Por exemplo, a gente vai ver no ministério de Jesus, toda a parábola que Jesus contava, ele tinha uma finalidade, ele tinha um propósito. Ele queria alcançar, né? Ele tinha um objetivo em contar aquela parábola para alcançar o público ali que estava naquele... Às vezes. Porque às vezes tinha a parábola que Jesus contou, era para poder falar especificamente para os doutores da lei, para aqueles que perseguiam ele. Às vezes era só para o povo, o próprio povo mesmo. Então, Jesus a questão da interpretação é de suma importância, como contexto cultural histórico, contexto imediato. Então, isso são as regras que facilitam, né, a interpretação sadia, né, das escrituras. Então, diante disso, nós não podemos pegar aqui uma parábola e ler lá só 2, 3 versículos daquela parábola e querer aplicar. Tem que ser todo o contexto daquela parábola. Tem que ser lido, tem que ser explanado, tem que ser contextualizado. A gente tem que ver o contexto público. Muita gente tem que entender também para quem que o profeta ali está enviando essa mensagem. Isso. E um dos pontos interessantes que dá para a gente contar para os nossos alunos, passar para eles, que situação, que motivo que levou a isso, né? Falo isso por causa do exemplo de Lucas 15, do 1 ao 3, né? Onde os publicanos estavam ali e chegavam até Jesus, os publicanos e pecadores, né? Chegavam até Jesus ali e os fariseus estavam ali murmurando, dizendo, quem que é esse que recebe pecadores, né? Então a gente vê que Jesus está direcionando ali para um público, ele não está contando aleatoriamente ali aquelas parábolas. Então foi uma resposta ali de aprendizado. Então a gente deve observar que situação levou aquilo, que motivo, além de identificar o contexto e o público, né? Isso é importante porque eu me lembro de um livro agora, de professores nossos aqui da FEIS, né? É um grande privilégio, né? Nós temos professores, escritores e etc. Do Jonas Mendes e do Valdeci do Carmo, eles escreveram um livro, Hermenêutica Bíblica. E ele trata das escolas alexandrinas, ela e mais uma outra que era rabínica, e de interpretações bíblicas, né, que envolvia hermenêutica, etc. No final do livro, assim, nos capítulos finais, ele cita mais ou menos umas 20 a 30 parábolas, a forma com que o mundo atual entende e interpreta, de como ela foi aplicada no contexto que nós informamos aqui, no contexto histórico, literário e teológico da época. Não é simplesmente você ler e você sair falando aqui, achando que funciona dessa forma. Não é assim. Às vezes aquela parábola serviu para aquele período. É claro que nós podemos tirar aplicações dela e aplicar na nossa atualidade, no nosso cotidiano. Aí o Jonas Mendes Claudice diz nesse livro que até uma vírgula mal interpretada dentro da frase, ela pode gerar uma interpretação equivocada. Uma vírgula. Aí a pessoa lê o texto e explica o texto, tudo fora do contexto. Talvez é uma das causas de você estar ouve lá alguém, certos pregadores, começa a falar e prega lá dentro de uma parábola, aí depois os irmãos saem dizendo, rapaz, nunca vi ninguém falar isso dentro dessa parábola, nunca vi ninguém pregar assim, cara. Por quê? Porque está interpretando a seu bel prazer, né? De acordo com com o que ele acha que é, não de acordo com essas regras técnicas da hermenêutica, né? Não está seguindo o caminho que existe para a interpretação correta das parábolas, né? A pessoa não tem que ter só o discernimento espiritual para poder compreender os textos bíblicos. É claro que isso é algo mais importante, mas a pessoa tem que ter uma boa hermenêutica, né? Fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto, senão ela vai acabar fazendo igual nós falamos nas lições passadas, que tratou do vaso de oleiro. Nós entendíamos errado a vida toda a questão do vaso de oleiro, né? Que nós tem que descer na casa, né, do Senhor. Nós aplicava de uma forma errada, porque nós entendemos e interpretamos o texto errado. Então, interpretar e entender o texto errado, ele causa problemas, né, futuros, não só em nós, mas também nas gerações posteriores. Isso aí é interessante também analisar no caso dessas parábolas,
quando for pregar ou até mesmo quando você for estudar, né? A gente entendeu ali o simbolismo cultural, porque os elementos das parábolas, elas são ali símbolos culturais, quando em alguns momentos são símbolos culturais, não são apenas universais ali. Em Mateus 13:33, quando fala daquele fermento, muitas vezes a gente fala símbolo do mal ali. Mas aqui, nesse contexto, é a força invisível do reino, ali quando se trata do fermento. Então a gente tem que entender o simbolismo cultural, além dessa que o Vinícius pontuou. Realmente, bem pontuado, você falou dessa questão do fermento, né? Tem contexto que você vai ler ele, aí você olha, lê lá duas passagens e tem uma conotação de maldade, né? Maldade. Mas aí a pessoa já sai falando, não, toda bestiária é mal. Mas a gente vai ver que o contexto vai determinar se aquilo se é mal ou é ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Realmente também pontuar essa questão do contexto imediato. É mal se é bom, né? Porque nem sempre vai ser contexto estrutural. Todo pão precisa que a massa seja levedada, né? Porque não tem... Por exemplo, até tem uma interpretação histórica. Uma interpretação histórica de Orígenes, né? Que aquela parábola do bom samaritano, que muitos fazem é fragmentar muito a parábola, dividir ela muito. Aí ele só espiritualizando vários casos é o caso do vaso do oleiro, dessa casa do vaso do oleiro. Para Jerusalém lá era o céu. Então, vai espiritualizando tudo, né? Tudo a parábola, né? Sendo que, às vezes, normalmente, Jesus contava uma parábola com uma finalidade. Que para compreender tem que ser analisada ela como um todo. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Amor ao próximo. Era o amor, né? Tinha que ler a parábola inteira e explicar ela. Explicar ela. Então, assim, a interpretação é de suma importância. Se a gente interpretar corretamente, vai ser a aplicação, o ensino vai ser correto. Agora, se a gente ler e interpretar incorretamente, vai incorrer ao erro. Se interpretarmos bem, vamos conseguir fazer a pessoa entender a finalidade daquela mensagem. Deus para ele. Você vai conseguir conectar o texto ao... Vamos conseguir, realmente, né? Entender a fala. A pessoa vai conseguir entender a mensagem de Deus para a vida dela, se for bem interpretado. E nós já entramos no terceiro ponto, né, do primeiro, que Jesus ele utilizou muito bem essa figura de linguagem, né, que é a questão da parábola. Tem um autor que ele diz que Jesus levou esse recurso, que é a questão da parábola, à perfeição, mostrando que a sabedoria divina pode ser comunicada por meio de histórias aparentemente comuns, mas espiritualmente profundas. Então é algo que Jesus utilizar, por exemplo, lá da dracma perdida. Ele está contando lá, alguns dizem que aconteceu mesmo, outros dizem que não aconteceu, mas está ali na Bíblia. Então ele começa a contar essa história e ele tem uma finalidade, a qual o João falou. Todas as parábolas de Jesus têm uma finalidade. Qual é a finalidade? Alcançar o coração do homem. E nesse contexto ele vai contar 3 parábolas. Então, a finalidade que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Né, da dracma perdida, do filho pródigo. E da rico, não é da rico? E da ovelha. A outra é da ovelha, esse da ovelha que se perdeu. A gente, 99 ele vai buscar. Não abre isso não, né, no deserto. A gente vê que quando Jesus usava essas parábolas, até os discípulos ficavam assim, né? Porque eles perguntaram para ele, por que o senhor usa parábolas? E olha o que ele fala. Ele fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, a gente vê que nessa fala de Jesus aqui, por que ele usava? Porque às vezes ele alcançava os humildes e alcançava... Ele queria mostrar para os humildes ali a intenção de revelar ali com facilidade o reino dos céus, né? E por que ele fala que a eles não é dado nesse contexto aqui? Ele mostra que era para ocultar as verdades daqueles que tinham o coração endurecido, né? Então, aqueles que se achavam autossuficientes, religiosos demais, Jesus, ele... E é importante salientar esse ponto seu aí, que você tá falando, sim, porque os calvinistas se aproveitam dessa parte, né, que Jesus falou, né? É dado a conhecer a uns e outros, não. Mas, na realidade, é ocultado para esses que já tinham o coração endurecido mesmo. Jesus sabia que eles já tinham rejeitado o chamado ali. Isso. Aí entra o que o autor disse aqui, né?
partindo do coração endurecido, servia de julgamento divino para eles, porque eles rejeitavam o ensinamento que Jesus estava trazendo através dessa parábola, e aquele dia servia de julgamento para essas pessoas. É verdade. A parábola, ela, dentro dessa perspectiva que vocês estão tratando, era uma única parábola que ela tinha dois públicos diferentes. Aquele que ouvia e aceitava e se consertava, e aqueles que não queriam ouvir, rejeitava ali a explicação, né, a mensagem de Deus através do profeta Jeremias dado por parábola. Então, ela tem um objetivo, alcançar o coração do homem. Aí tem as pessoas que vão dar ouvidos e entender aquilo, e tem outras que vão dar ouvidos e entender, mas só que vão rejeitar, né, a conversão, chamada arrependimento. Então, a parábola, Deus, ele tratava... Ele entende, mas endurece o coração. Ao mesmo tempo, Deus tratava com amor e seria longânimo e misericordioso para aquelas pessoas que ouviam essa parábola, né, o chamado arrependimento através da parábola. Deus, ele ia tratar, cuidar, restaurar essa alma, essa pessoa, e as pessoas que ouviram, mas não deram crédito, o juízo era iminente na vida delas. Então, Deus tinha, ao mesmo tempo que ele tinha um público bom, que ia ouvir, né, e ia fazer com que aquilo fosse colocado na prática, né, o retorno, o retrocesso ali, o arrependimento, né, voltar para Cristo. Tinha também o outro lado que não queria nada com nada, não. Dura serviço. Então... E fundamentando isso aí, só para nós fechar esse primeiro tópico aqui, né, a gente vai ver um exemplo disso aí, Mateus capítulo 22, onde Jesus também vai contar cerca de 3 parábolas. E uma delas, que eu lembro aqui, é a parábola lá do casamento, né? Um rei decidiu fazer a boda de casamento do seu filho. E ele manda, né, os seus servos atrás dos convidados, vem pra festa, aí eles recusaram. Aí o rei fala, não, os bois estão cevados, tá tudo preparado, vinde as bodas. Manda de novo o servo, chega lá, eles recusam, e ainda um vai pro seu campo, o outro vai pro seu negócio, e o outro vai pior, pega aquele servo que o rei enviou, e ainda maltrata eles, né, mata. Aí o rei fica irado e direciona ali o seu exército e taca fogo, mata aqueles homicidas. Aí ele pega e fala, agora vocês vão pelo caminho, quem vocês encontrar, vocês traz para a festa. Aí eles obedeceram, que acharam no caminho, trouxeram. E qual a finalidade dessa parábola? Jesus, ele está contando essa parábola para o doutor da lei, que era judeu. Ele estava dizendo que o reino de Deus foi oferecido para eles. Era uma espécie de convite para o reino. Mas ele estava negligenciando, vendo nas costas. Humano justificativo. Então Jesus contando essa parábola para falar para eles mesmo. Que eles tinham rejeitado o reino. Confronto de Deus. Vem para o casamento, mas eles não querem. Tá negligenciando. Tem um chamado, né, Igor? Isso. E a parábola de Jesus, todas elas nesse contexto aí, nesse tópico, ela nos ensina muito, né? Hoje em dia também. Só para a gente trazer uma aplicação também, para não ficar só nesses termos, a parábola do bom samaritano, ela nos ensina a amar quem está caído, nos ensina a parábola do semeador, porque ali, nessa parábola, nós hoje em dia somos confrontados a entender que tipo de solo nós estamos ali, e tem até as 10 virgens também, que nós somos advertidos ali a permanecer vigilantes. Vamos partindo para o segundo tópico. O Antigo Testamento e as parábolas. Subtópico 1, parábolas do Antigo Testamento. As parábolas do Antigo Testamento, aí uma diferença só na preposição, né? Parábolas no e as parábolas do. E o terceiro, os profetas e as parábolas. Então, para fazer uma separação, parábolas no e do, né? Para no primeiro, contém. No Antigo Testamento, porque contém assim, porque às vezes muitos pensam, Jesus se utilizou das parábolas. Só tem parábola no Novo. Só no Novo, não, ela já continha, né? Já existia esse método, né? No Antigo Testamento, e muitos profetas recorreram. A gente vai ver, por exemplo, né? Como ele até citou aqui, né? O Vinícius, profeta Natan, né? A gente vai ver que depois do pecado de Davi, e a gente precisa entender o contexto. A gente vai ver que Davi era autoridade, ele era o rei. Então, se ele chegasse diretamente, você
pecou, você vai morrer. Ele podia, não, vai lá, corta. Ué, o que tá acontecendo com você, Natan? Vou mandar matar você. Só que aí ele chega, né, pede, com certeza, pedir uma orientação de Deus, e ele vai lá, conta essa parábola, falando que tinha um homem, né, tinha só uma cordeirinha, e sensibilizou o coração do rei. Aba dela. Quando o rei tá pronto para ir. Aí quando ele vai falando, o homem veio pegar da que ele tinha, vai pegar a única cordeirinha que aquele homem tinha. Aí ele ficou irado. Sensibilizou. Então dentro dessa parábola ele introduziu Davi. Quando Davi ficou irado, falando, esse homem é você. Isso é incrível que quando ele fica irado com a história contada, ele fica irado com a coisa que ele tinha feito, né? Uma coisa que ele mesmo estava fazendo, ele era o praticante. Então ele colocou, aí a gente vai ver a parábola explicada, você vai ver uma história, é uma comparação do ato que ele tinha feito, né? Então a gente vai ver a comparação, né? Ele já tinha feito algo e queria o quê? Ele pegou a única esposa, né, de Urias, né? E a gente vai ver a parábola, é a história colocada ao lado, que é a comparação, né, que ele trouxe. Assim como Davi foi lá, pegou a única mulher daquele homem, você tá na mesma condição desse homem que, em vez de pegar das suas cordeirinhas, das suas ovelhas, pegou a única cordeirinha que esse homem tinha. E foi um ponto na história, ponto de reflexão. Acho que para ele foi o fato de que ele ouvindo como rei, aquela história, né? Sendo ele o praticante da ação, ele ficou irado. E agora Deus, que tava... Não, Deus foi lá e ainda foi misericórdia, deu 3 opções para ele, né? Sendo que ele não deu nenhuma para Urias e para ninguém, né? Então, diante desse fato, nós podemos dizer que Jesus, ele se utilizou de um recurso já existente, né? Porque Jesus, ele sabia, conhecia o Antigo Testamento, então ele se utiliza no seu ministério, nas suas pregações, de um recurso existente no Antigo Testamento. Isso, assim como os profetas se utilizaram dessa ferramenta, desse método, que já existia no Antigo Testamento. Então, especificamente sobre agora quando falamos do Antigo Testamento, tem algumas coisas, alguns pormenores, né? Por exemplo, Jesus recorria a muitas histórias curtas, né? Para trazer uma lição, trazer uma lição espiritual, um ensinamento específico em determinada área. Aí ele pegava lá, né, elementos, por exemplo, do cultivo, né? Pegava sobre semente, a palavra da semente para figurar a questão da palavra, né? Do tipo de terreno que aquela semente caiu, que simboliza o terreno, né? Que está o terreno para figurar o coração, né? Do ouvinte, que uns, né, deixava a semente cair fora do caminho, outro caiu em meio aos espinhos. Então fala do tipo de coração. Não é terra boa, né? É que recepciona a palavra, né? O interessante também, só para no Antigo Testamento aí, o Vinícius Hebraísta, ele vai falar um pouco melhor sobre isso aí, mas como o João falou bem no início lá sobre o termo grego, né? Que era comparação, colocar ao lado de, né? Mas também já havia também esse no hebraico, no Antigo Testamento, que também tem esse é um campo semântico ali, tem várias traduções, né, que é um marcal, né? Isso aí, ó, o hebraísta. Ele tem o ditado, é um provérbio ali. E a gente vê que no Antigo Testamento a forma, ela pode ser um provérbio, uma comparação, um enigma, uma história ali simbólica. Aí quando nós vamos lá no Novo Testamento, é uma narrativa ali curta com um enredo, né, espiritual ali, moral. Aí qual é a função ali no Antigo Testamento? A função era ensinar, denunciar o pecado, e já no Novo tinha sobre uma função de revelar ali os mistérios do reino de Deus. Só dando esse frisamento dessa comparação. Isso. Também, uma ênfase. Eu lembro do Antigo Testamento, que eu falo assim, alguns pormenores, características diferentes, por exemplo, que é a encenação que a gente encontra no Antigo Testamento, que a gente não vê no Novo, né? Por exemplo, tem as situações, por exemplo, no exemplo aqui, nessa lição mesmo, que nós estamos comentando, o que aconteceu com o profeta Jeremias, né? Que ele viveu esse ato de ir lá e o cinto, né? Comprar um cinto. Deus falou, compra o cinto, ele vai lá. Foi uma parábola só
contada, ele foi uma parábola vivenciada. Então, por isso, parábola barra encenação, né? Que é uma coisa que a gente não encontra já no Novo Testamento. Então, algumas características diferentes, mas a finalidade é a mesma, né? Alcançar o público específico. Assim como agora no contexto de Jeremias ali, qual que era o propósito? Alcançar o povo de Deus, Judá, para que este se voltasse para Deus, para que este se arrependesse dos seus pecados, tivesse uma vida com Deus, né? Nós vamos ver já no último tópico, nós vamos adentrar mais especificamente. Os profetas e as parábolas, né? Os profetas eram aqueles que recebiam, né, de Deus uma mensagem e procurava passar ela ao povo da melhor forma compreensível possível, né? E quando necessário, eles se utilizavam das parábolas e eles exploraram esse recurso muito bem, fazendo com que a mensagem de Deus fosse compreendida da melhor forma. Então, por isso que eles usavam esse recurso da comparação, que é as parábolas. Tem um certo escritor de subsídio. Eu li tanto que eu até não sei qual subsídio. Mas não lembro o nome agora do autor, do escritor, mas ele diz que as pessoas que escreveram, né, os profetas que foram inspirados por Deus para tratar um assunto que era espiritual divino, comunicar ao povo para ele entender de uma forma simples, e utilizava desse recurso, né, das parábolas, eles eram foi considerado por esse autor, né, quem escreveu esse subsídio, dizendo que eles eram mestres na arte de produzir algo que não era tangível para um povo simples e humilde, né, porque o povo de Judá não ia conseguir compreender, apesar de ele estar com o coração ali cauterizado, com a mente cauterizada, e não queria saber de nada do que o profeta estava falando, né. Aí Deus vai lá e continua ainda trabalhando na vida daquele povo, utilizando desses meios aí, que envolvia a questão da parábola. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles foram essas pessoas, mestres na arte de traduzir a vontade divina por meio de símbolos e parábolas. A missão deles, como o João bem pontuou com Enoque, a finalidade tanto das parábolas veterotestamentárias quanto no Novo Testamento é a mesma, é alcançar o coração do homem. E se a parábola for algo voltado a juízo, a disciplina é porque a pessoa tem que se arrepender, se consertar, né, e entender ali de fato o que Deus quer dizer através daquilo. Agora, se a parábola for voltada a algo bom, aí a pessoa está no caminho certo, né? Deus, de alguma forma, quer abençoar aquela pessoa e etc. Direcionar então, ela. Eu entendo que... e também a diferença, né, de no para com, para do, né? As parábolas do Antigo Testamento para a do Novo Testamento. A questão é só também a diferença, né, da ocasião. Por exemplo, no Antigo Testamento, as parábolas envolviam contexto histórico mesmo. Acontecia de fato aquilo, Deus utilizava daquele meio, né, do problema e transmitia, usava a figura de linguagem da parábola para transmitir uma mensagem divina. E já no Novo Testamento, alguns dizem que existem parábolas que de fato não tem nada, como que eu posso dizer, que demonstre que aquilo aconteceu mesmo, entendeu? Não, é verdade, alguém escreveu, aconteceu mesmo, a parábola que Jesus falou, aqui a mulher que viveu isso. Algumas não tem isso, né? Eles não conseguiram achar esses manuscritos que envolvam de fato essa ideia de que isso foi uma vivência mesmo. Aí eles definem uma vivência de que essas parábolas não ocorreram real mesmo. Deus que inventou no momento ali, Jesus Cristo que inventou. Criou. Isso, com pessoas fictícias para transmitir uma mensagem. Mas só que algumas dessas parábolas possuem nome, né? A pessoa tem um nome, né? Principalmente aquela do rico e do Lázaro, que as pessoas falam, não tem, não sei o quê. Mas tem um nome, né? O Lázaro é o mendigo. O rico que não tem nome. Aí eles falam, não, isso não existiu. Jesus que inventou a questão do rico. O rico não existia, não. E o Lázaro, ele conheceu mesmo de fato. O Lázaro existiu. Então Jesus utilizava desses meios para poder trazer uma mensagem ali para o coração do homem. E eu acredito que a diferença de uma para outra é só a questão do tamanho da parábola em si, o contexto dela. No Novo Testamento, Jesus, como eles vêm pontuar, a parábola era muito breve. Você pode ver na nossa Bíblia, tem 5 parábolas, uma junto da outra, e é pequenininho, 5 versículos. Texto pequeno, gente. Texto pequeno. E no Novo Testamento, não. Às vezes envolve 2 capítulos, igual nós estamos tratando de 2 parábolas no Velho Testamento, né?
Uma que envolve o capítulo 13, que é imenso, e outra que envolve o capítulo 24, que é imenso, sendo que um capítulo desse no Novo Testamento são 3, 5 parábolas ali descritas. Então Jesus utilizava de histórias brevíssimas, né, para poder introduzir um mensagem profunda. Vamos entrar então já no Terceiro tópico. Parábolas de Jeremias. Jeremias, olha, Zil. O tópico, a parábola do cinto de linho, né? Essa é baseada especificamente no capítulo 13, né, do profeta Jeremias. Isso é forte. Aonde o Senhor, né, ordena que Jeremias compra um cinto, né? Compra o cinto e depois ordena que ele vai lá e enterra esse cinto perto ali do território de Eufrates, né? Eufrates. E ali passa o tempo, Deus manda ele ir lá de novo pegar esse cinto, né? E quando ele pega esse cinto, ele não tem mais utilidade, né? Tá podre, não pode usar mais. Então essa parábola, ela simbolizava a situação que se encontrava a nação de Judá. Assim, aí, e também apontava, né, para o juízo, né, de Deus. Tanto que a parábola também do odre lá, né? Assim como ele se encher, né, fala da ira do Senhor que estava para poder punir Israel. Porque assim a gente vai ver em toda a Bíblia, né? Aqui é o amor de Deus, já essa forma de Deus usar o profeta para tentar trazer o povo de Deus, né, para si novamente, é uma forma do amor de Deus. Porque ele não queria executar a justiça, mas como Deus é um Deus equilibrado, Deus é amor, Deus é justiça, se não se voltasse para o Senhor, eles iam padecer, né, o juízo da parte de Deus. Né? Então a gente vai ver que, podemos citar, né, que o símbolo do cinto nos ensina a importância de manter uma relação íntima e verdadeira com Deus. Porque assim como aquele cinto servia, né, para abraçar, né, o peito, né, o corpo, né, do sacerdote ou do israelita, assim também Deus ele queria ter esse contato também, né, com o povo judá. Mas eles preferiam sempre Deus buscando eles fugindo, né, da vontade de Deus, não queria se submeter, não queria ter um relacionamento verdadeiro com Deus mesmo, preferia viver uma vida no pecado. E o tipo do cinto, o tipo do material, né, feito cinto, linho, o fato de a Bíblia trazer pureza, apontava para a liderança também, né, para os sacerdotes que usavam a roupa de linho, enfim, então chamava a atenção deles para essa questão que eles estavam se afastando de Deus, como você pontuou aí, que eles não estavam mais tendo ali uma intimidade, um relacionamento com o Deus verdadeiro, né? Eles estavam se afastando de Deus e foi deixando isso, começando pela liderança que deveria conduzir o povo, né, ao Senhor. Todos eles. E eles estavam fazendo com que se tornassem, tanto eles quanto o povo, inútil para Deus, assim como aquele cinto. Estava inútil, ele não tinha mais utilidade, pelo fato de ele estar apodrecido, não podia mais ser usado. Né? Ele acabou a sua finalidade. Da mesma forma, eles que deveriam conduzir o povo a Deus, conduzir o povo por outro caminho, de forma que nem eles e nem o povo estava tendo utilidade para Deus. Isso aí traz uma grande reflexão, né? Porque a gente vê que quando se trata do linho ali, pureza, como foi dito, a gente observa que Judá ali, eles estavam puros, só que no momento em que eles estavam puros, eles começaram a ficar podres, começaram a se afastar da presença de Deus. É uma grande reflexão para a gente observar, porque a gente vê que também quando força a gente a compreender que quando se está em pecado e nessa desobediência igual eles estavam, tudo que, se você está por exemplo, se você está no sagrado, você vai ficar inútil, como o cinto ficou inútil, porque ele ficou podre. Então a gente vê que também teve até um ato ali de Jeremias pegar aquele cinto, abraçar, né? Abraçou aquele cinto ali. Isso mostra ali também sugere a intenção que Deus ele tinha
queria proximidade com aquele povo, queria abraçar o povo, cuidar do povo, mas o apodrecimento desse cinto aí só revelou que essa comunhão deles estava se distanciando de Deus, né? Então, por isso que é bom, igual no tópico anterior, interpretar as parábolas, entender o que está escrito ali, para a gente ver que dependia da cooperação do povo ali de Judá, né? E é interessante porque essa parábola não contém só a questão voltada a uma advertência, né, ao juízo. Deus também, como o João pontuou muito bem, ele está demonstrando o seu amor, porque o propósito era o quê? Era fazer com que o povo se apegasse a ele, assim como o cinto se amarra aqui na cintura para poder. Hoje nós utilizamos o cinto é mais moderno, né? Mas assim como o cinto ele tá próximo da gente, né? Claro que fica próximo para segurar alguma coisa, manter firme. Deus fez isso com o povo de Israel, ligou o povo de Israel nele. Mas o povo de Israel, pela sua degradação, por opção moral, né? Esses atos de infidelidade com o Senhor, negligenciando a sua palavra, fez com que eles se apodrecessem, que era a questão do cinto, que ficou muito tempo lá dentro do, não sabe quanto tempo, né? Mas ficou lá por um período de tempo que se apodreceu. E o propósito divino não tinha mudado. Deus não mudou o propósito. Ele continuou no mesmo propósito, que era o quê? Fazer com que o povo de Israel glorificasse o seu nome. Com que através do andar do povo de Israel, o nome de Deus fosse glorificado. Através deixassem a idolatria. Então, e o propósito de Deus não mudou, né? O que perdeu foi o quê? Foi a fidelidade do homem. O homem deixou de adorar, de enaltecer, de buscar ali, né, o arrependimento, né, ter o coração regenerado, e isso fez com que o ser humano se tornasse infiel ao que Deus estava ali determinando para o profeta Jeremias. Então, o cinto que outrora era símbolo de comunhão, tornou-se, né, uma parábola, uma metáfora de uma ruína, de queda. Da mesma forma que Deus tinha ido lá, buscado o povo, ligado o povo nele, o povo que quis se soltar dele mesmo. Então isso demonstra, né? Cinto aí, o cinto serve para ajustar, né, a roupa no corpo. Então o cinto ali era um símbolo que, se ele tivesse uma figura de que ele deveria estar ajustado a vida deles com Deus, um relacionamento próximo, ajustado um no outro, e por eles não querer se condicionar à vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus. Acho interessante esse versículo aqui quando está lendo, Jeremias, no mesmo capítulo, capítulo 13, versículo 26, diz assim, eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça a sua vergonha. Vi seu adultério, sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas, que aflição a espera, Jerusalém. Quando você se purificará? O próprio Deus falando. Então, como eles não queriam se ajustar, Deus estava dizendo, suas roupas vai ficar solta, e eu vou levantar elas para cima e vou fazer aparecer sua vergonha. Vocês vão passar vergonha. Pecado, né? E isso já apontava para o quê? Para a vergonha que eles iam passar. Sendo o povo de Deus, Deus iria quebrar o orgulho deles, né? Outro ponto interessante ainda nesse tópico, só para rapidamente ali, Natanael já tá bravo aí, né, Natanael? Mas só pra, bem rápido, só pra gente entender que o cinto ali, ele não tinha sido destruído ali pelo profeta, né? Você vê que o tempo, e você vê que o juízo de Deus, ele vai vindo por causa do quê? Do resultado natural de não aceitar a correção, não aceitar a realidade desse povo, não se corrigir pela palavra, né? É um processo, né, gradual, né? Isso. Só vai rejeitando. E vamos correr então por... E essa outra, os dois cestos de figos. Então, os dois cestos de figos já é baseada, né, no capítulo 24 do profeta Jeremias, né? Até, digamos aqui, corrigindo a informação aqui do comentarista, né? Que eles colocam aqui na lição, que quando Jeremias recebe essa visão, foi em 597, mas na realidade foi na primeira deportação, que foi no ano 605. E foi o reinado. Porque essa lição, nós comentamos a lição passada, né? O início do cerco. Nós sintetizamos, falando que das 3 deportações, né? Uma em 605, outra em 597, 598 e outra 586, que foi a mais brutal para a nação de Israel. Mas é onde o profeta, ele tem essa visão, né?
Deus fala para ele, né? O que vês, Jeremias? Aí Jeremias fala, eu vejo 2 cestos, né? Aí 2 cestos com figos. Aí um estava com figos bons, outro com figos maus. Né? Mas o que isso significa? Deixar para vocês comentar. E outra, não era só figos maus, era muitos maus. Muitos. Isso. Já estava apodrecido. Um figo que dá pra se salvar. Isso. Era um trem que já tava ruim mesmo. Então aí já joguei para vocês, né? Deus tinha explicado o quê? Que essa era uma mensagem, como nós vimos anteriormente, a questão da amendoeira, da panela fervendo, essa do cinto de linho. Então todas essas parábolas eram em volta de uma justiça, que ela ia vir e era iminente acontecer. E Deus a todo momento estava mostrando para o profeta Jeremias, mostrou o do linho, o do cinto, pediu para ele comprar, ele adquiriu, fez toda aquela encenação para demonstrar ali a mensagem final, o objetivo dela, que era trazer justiça. O povo negligenciou o chamado, se afastou dele, abandonou. Aí Jeremias está andando e Jesus fala para ele, como João disse, o que vês? Ele vê 2 cestos, um de figos bons e outros de figos ruins. Deus tinha dito para ele que os figos bons representavam os exilados levados à Babilônia. Mesmo que eles estavam ali em cativeiros, né? Estavam sendo disciplinados e também estava sobre os cuidados divinos. Mesmo o povo tendo ido para o cativeiro, Deus ainda estava lá com a mão estendida, protegendo e preservando ele. Já os figos ruins simbolizavam aqueles irmãos que permaneceram em Jerusalém, né? E continuaram em rebeldia, destinado à destruição e ao desprezo. Essa E fazendo um adendo, você está falando, a gente vai ver que essa parábola aqui, ela é muito importante nós salientar, que não precisa a gente fazer, vou fazer uma interpretação aqui. Não. Uma iluminação. Só sendo que o próprio texto ele já está explicando. Está explicando. O próprio texto explica a finalidade, né? Tanto que Deus mostrou esses figos, né? Figos bons e figos ruins. E aqui está a explicação no próprio texto, né? A gente vai ver que capítulo 24, versículo 3, né? Ele fala, então o Senhor me disse, o que vê, Jeremias? Figos. Aí diz figos, né? Alguns muitos bons e outros muitos ruins, tão estragado que não serve para comer. Aí o Senhor vai responder no versículo 4, né? Então o Senhor deu a sua mensagem, assim diz o Senhor. Ó Deus dizer, os figos bons representam os exilados, que enviei de Judá para a terra da Babilônia. Porque esses que se submeteram, né, ao juízo de Deus. Porque quando eles chegaram lá na Babilônia, eles estavam conscientes de que o que eles estavam passando, era porque Deus tinha alertado eles. Deus tinha permitido aquele estado, né, que eles estavam. Aquela circunstância, aquele momento, aquele tempo. Então, se Deus falou 70, meu filho, eles tinham que esperar, né, o tempo. Então, eles estavam submetidos, eles sabiam que aquilo ali servia como Deus estava trabalhando na vida deles. Servia de um aperfeiçoamento para a vida deles. O interessante nisso aí, João, é que nós vemos como Deus ele trabalha de na sua multiformes, né? Porque da mesma forma que um pedaço desse povo que todos pecaram juntos, fizeram os erros juntos. Mas o povo que foi levado, se permitiu, né? Se sujeitou à vontade divina e foi levado em cativeiro, ele também tinha errado, mas só que ao eles irem, eles aceitaram e eles representavam os figos bons, porque aceitaram a correção, a disciplina, e por isso eles estavam lá no cativeiro. Você vai ver que até o rei Joaquim, ele não vai feitar a Babilônia, não vai brigar com a Babilônia, não, ele se submeteu para não, como que eu vou? E o interessante é que para esse povo que estava lá, mesmo pecador, a misericórdia de Deus estava lá neles, sendo longânimo. E para quem ficou, que representa os figos ruins, o juízo de Deus era iminente ali. Esse que eu falo, e para fechar essa interpretação, né? O versículo 8 fala, os figos ruins, diz o Senhor, representa Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo, e restou em Jerusalém aqueles que moram no Egito, eu os trarei como figos ruins, tão estragado que não serve para comer. Porque Zedequias, ele ficou um tempo ali sob o domínio da Babilônia. A Babilônia deixou ele lá. Só que ele ficou um tempo, depois ele já rebelou contra a Babilônia. Então, se ele rebelou contra a Babilônia, ele estava rebelando contra o próprio Deus, porque a Babilônia é uma espécie de castigo para eles. Então, por isso, Zedequias simbolizava essa nação, né, de figos ruins, que não queria se submeter à disciplina do Senhor.
Aí nós, para fazer uma aplicação, já vamos lá para o Novo Testamento, né? Hebreus, que diz que o filho, para ser filho de Deus, tem que se submeter à disciplina. Agora, aceitar a correção. Agora, aquele que não aceita é conhecido como bastardo. E um dos objetivos da disciplina é isso. É o aperfeiçoamento. Né? Isso mesmo. Disciplina, a correção, ela vem para quê? Para sermos aperfeiçoados. E isso aí é tão importante porque esses cestos, eles tinham os mesmos frutos, né? Os bons e os muito ruins. Então ali você vê que a nação, ela poderia produzir frutos bons ou ruins, né? Mas eles, dependendo da resposta ali, daquele chamado que eles tiveram, alguns escolheram os ruins, como o João falou, que os ruins foram porque eles não cumpriram a função realmente que era para eles cumprirem ali, né? Não foram um testemunho ali do sacerdócio para Deus. Então a gente vê que os bons, eles são aqueles povos que ele colocou e pontuou, que eram os exilados, né? Então, o texto ali já está sugerindo que mesmo os exilados ali, eles tiveram esse favor divino, porque eles foram generosos, né? Receptivos com Jeremias, e eles entenderam aquilo ali, por mais que foi um plano de Deus, né? Para todo mundo entender ali. Mas isso aí indica que a obediência ali a Deus, ela é essencial, porque elas são instrumentos de bênção para até aquelas pessoas que estão na provação ali, né? Então a gente pode ver que isso aí é um fator para a gente observar e levar para nossa vida. O interessante é que a diferença não está no grupo que foi. Ah, não, porque o grupo que foi, Deus vai ser misericordioso com ele. Quem ficou, independentemente da sua escolha, se eles quisessem ali se arrepender, não ia dar tempo, era incapaz de acontecer. Não é isso que vai mudar, né? Como o João já aplicou, e eu quero aproveitar a oportunidade. Não, o que vai mudar a questão da diferença de um para o outro não é o grupo a qual você permanece, e nem os problemas externos, né, que nós temos, internos. Isso daí não vai fazer com que você seja uma pessoa que tem ali, né, que tem através da sua desobediência, por exemplo, o juízo de Deus, né, iminente na sua vida, disciplina e etc. Porque o que vai definir de fato se você vai alcançar a misericórdia ou o juízo de Deus é a disposição de se arrepender, né? Ter o coração ali sincero, voltado à presença de Deus, porque se o povo que ficou, e acredito eu, acaba se submetendo novamente, né? Mudar o curso da história aqui, né? Porque não foi esse caso, mas se caso eles fazem isso, com certeza eles iam ser levados, é claro, em cativeiro, foi isso que aconteceu, né? Mas se eles se submetessem na tranquilidade igual os primeiros reis, os outros reis fizeram isso, como por exemplo o próprio Josias, né? Acredito que Deus ia ter misericórdia e compaixão também desse outro povo, e a história, acredito eu, que seria diferente, né? Da qual foi. Então, você que tá aí, né, vivendo uma vida aí que as circunstâncias... Vamos entrar, né? Essa aplicação que você tá falando, vamos pro terceiro tópico, é uma aplicação necessária. Aí já pode pontuar isso aí, que eu vou só fazer um adendo, quando eu já concluir. Calma, Então, o que eu ia dizer é isso, né, que as circunstâncias, ela não pode medir ali a questão da sinceridade, né, da integridade do seu coração, né, a voltar a se arrepender, né, ter uma disposição ali voluntária diante do Senhor para fazer com que Ele tenha misericórdia, piedade, seja longânimo e benevolente conosco, né, e o que vai definir se Ele vai ser misericordioso ou não é a forma com que você se dispõe, né, na presença dEle. Ah, Deus, eu errei, eu estou igual ao povo de Judá. Se arrependa, retroceda, né, se volte para Cristo, porque só assim você vai alcançar a misericórdia do Senhor Jesus. Então, eu vou só pontuar, deixar para o Enoque também, né, fazer a consideração. Mas nessa aplicação, só resumindo o que o Urias Torralbo, um comentarista, trouxe aqui. Vinícius Torralbo? Futuramente. Essas duas parábolas alertaram o povo dos dias de Jeremias e continuam servindo de lição à igreja da atualidade, né? Então a gente vai ver que o povo daquele tempo lá, eles estavam orgulhosos, né? Orgulhosos de seus próprios pecados. Eles pensavam que estava bem para eles. Deus estava usando um profeta para
para abrir os olhos deles, mas eles não queriam voltar-se para Deus. Então eles preferiam viver uma vida conforme o seu próprio jeito, na força do seu braço, vivendo conforme o que eles achavam que era melhor. Que ele viviam uma vida mergulhada no pecado completamente. Uma vida hipócrita, né, na verdade. Até frequentava o templo, mas não tinha comunhão com Deus. Para eles estava bom. É uma vida prazerosa, né? Então isso... Confortável. Isso, então tem uma aplicação para hoje, para a igreja, né? Para nós. Que Deus é o crente, né? A pessoa que serve a Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, realmente ele precisa ter uma comunhão com Deus, um relacionamento, assim como você tem um relacionamento com a sua esposa, um relacionamento com os filhos, sobretudo nós devemos ter um relacionamento com Deus. E hoje, infelizmente, em muitos lugares da igreja brasileira, as pessoas parece que só condicionam um relacionamento com Deus dentro daquelas 2 horas de culto. Aí vai lá, diz que sente a presença de Deus, tal, pula, grita, fala língua estranha, mas lá fora não tem vida. Fazendo bolo para ganhar. E isso se não tiver um pregador lá no estilo Jeremias, né? Que fale realmente a palavra de Deus com verdade. Só Porque tem esses aí na igrejas neopentecostais. que às vezes se ele falar, ele se torna impopular, como foi Jeremias, né? Ele se torna um pregador impopular, porque hoje nós não estamos querendo... Hoje a igreja... não generalizando, mas uma parte ela não quer sofrer a sã doutrina, né? Como diz a palavra de Deus. A gente pode perceber que nessa aplicação é necessária, nesse tópico, a gente tem que refletir. Todo mundo deve refletir e pensar, será que eu estou servindo um propósito real que Deus nos colocou aqui nessa terra? Ou será que a gente só está aqui existindo, né, como qualquer pessoa aí? De que maneira a gente pode identificar esses figos bons aí? A Bíblia fala aqui, ela fala que os frutos demonstram a qualidade da árvore. Mateus fala isso. Isso já está enfatizado ali, que as atitudes de Deus, ou nossas atitudes que são de amor, de perdão, vai mostrar que a gente está seguindo esse ensinamento de Jesus, né? É uma aplicação real para nossa vida. Então tem que ter ortodoxia. Ortopraxia, né? Que a ortodoxia é a crença correta, né? E é baseada na escritura. E a outra é a prática correta, né? Porque hoje, infelizmente, assim como existiu, né, no tempo no contexto de Jeremias, né? O povo ia lá no templo. Aí se você fosse perguntar, você veio no templo fazer o quê? Vinha adorar a Deus, velho. Era os verdadeiros crentes. Mas quando ia sair lá fora, aí fazer um bolinho escondido e oferecer a rainha do céu. A coisa... Estava só hoje. Isso, igual acontece hoje em dia, né? Vai pro culto, aí tem aquela formalidade, né? Vem adorar a Deus. Mas lá fora, a vida dele não condiz, né? Não condiz com as escrituras, né? Não condiz com o evangelho de Cristo Jesus. Então, que Deus nos dê graça para nós não termos uma vida, né, divorciada da prática correta, né? Da prática nossa, possamos ser crentes verdadeiros, né? Ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que tem vida com Deus realmente. Porque as pessoas que vivem assim, infelizmente, ele não está enganando a Deus. Ou ele não está enganando nenhum líder, está enganando a si mesmo. Assim como podemos dizer que assim como Judá, né? A igreja hoje, Judá ela tinha a missão de ser uma bênção para as nações. O propósito era esse. E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos também uma missão. De quê? De sermos uma bênção através do quê? Da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo para as vidas que estão aí sofrendo, e assim sermos um canal de bênção, sermos uma bênção na vida do lugar ali da sociedade onde nós estamos inseridos. E se nós não fizermos isso, nós vamos nos tornar como a nação de Judá. E na nossa vida o quê? Vamos nos tornar um cinto apodrecido e figos ruins que não servem para alimento. Não servem para nada. Então nós vamos incorrer no mesmo erro. Então devemos
refletir na nossa vida como estamos diante de Deus. Como nós nos colocamos diante de Deus. Estamos nos afastando, estamos nos aproximando, estamos cumprindo a missão que o Senhor determinou para nós. Ou não. E assim, nós encerramos, agradecemos o canal IBD em Ação na pessoa do pastor Gesiel, agradecemos os irmãos e amigos que estão nos ouvindo, nosso produtor Jabes, e ficamos com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E o que diremos a quem não é assinante do canal? Curta. Comente. E compartilha. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe e até a lição de número 7.